gráficos são M, R, U, V. E também dá certo. Certo? Ó, se eu fizer assim, ó, a área desse gráfico é o quê? Isso aqui é um triângulo. Isso aqui vai ser delta S, vai ficar assim, ó. Isso aqui é delta S, certo? A área dele é triângulo, como é que é? Base vezes altura sobre 2. E eu resolvo também. Eu acho o deslocamento fazendo só com os eixos aqui, essa fórmula de área, calculando a área, tá? Então, pessoal, nesse último aqui a gente tem um trapézio, certo? Trapézio, né, vai formar, se eu juntar aqui ó, no eixo, vai dar uma figura diferente. Tanto faz, a gente pode pegar o trapézio, partir aqui, fazer a área de um triângulo, daí fazer a área do retângulo aqui, tanto faz, certo? Quanto eu posso fazer direto o trapézio, lembra aí que a forma delta S é igual. Normalmente a gente chama assim lá da matemática, base maior, base menor, mais, né? Vezes a altura sobre 2. Aqui vamos dizer que, sei lá, esse lado aqui seja 15, esse lado seja 10. Então 15 mais 10 vezes essa distância aqui, né? Não sei qual é o tempo aqui, de repente 3, 5, sei lá, bota ali, né, no vezes, sobre 2, acha daí essa área do nosso trapézio. Beleza, pessoal? Então aí tá uma relação legal. Sempre olha para qualquer coisa, tá? Qualquer gráfico analisar. Se os eixos têm alguma função que envolve os dois, muitas vezes pode ser a área a resposta, tá? E muito mais se for uma figura conhecida, né? Mais fácil ainda de ser a área. E tu já marca ali, às vezes acerta, né? Vai chutar daqui a pouco, é um bom jeito. Valeu? Então vamos lá. No MRUV agora falando. O que a gente pode ter? Primeiro, no MRUV, cada segundo que passa, a quantidade de posição que se anda é maior ou menor, diminui, ou ele está acelerando, está positivo, ou ele está retardando, né? Ele está com aceleração negativa, certo? Está freando. Então, ó, acelerado é um movimento quando a aceleração, não cão, né? A aceleração e a velocidade estão com a mesma direção e sentido, ou seja, o acelerador é para lá e eu estou indo para lá. Legal, beleza. Quando o objeto cai, ó, a gravidade é para baixo e o objeto está indo para baixo. Legal. Quando eu jogo para cima, ó, enquanto ele sobe, a velocidade está para cima e a aceleração está para baixo, um contrário do outro. Então a aceleração age como um freio, a gente chama isso de retardado. Aceleração e velocidade têm sentidos opostos e não mais iguais. Vamos ver algumas situações assim? Então, ó, o gráfico de posição para o MRUV, ele faz assim, ó, certo? Ele é uma parábola. Por quê? Ó, vamos trabalhar assim, ó. Aqui vamos dizer que tenha 1 segundo, tá? Ó, 1 segundo. 1 segundo o cara só andou esse pouquinho. 1 segundo ele só andou um pouquinho. Daí, ó, uma distância parecida, vamos dizer que aqui é 2 segundos, tá? 2 segundos, ó. Nota que ele já andou mais no segundo 2 do que andou no segundo 1. Isso é um movimento acelerado. Se eu pegar essa mesma distância, ó, de tempo aqui, né? Mesmo tempo, agora mais um segundinho, foi por 3 segundos. Olha o tanto que ele andou. Ó, ele andou mais do que no segundo 2 e muito mais do que no segundo 1. É disso que ele está falando. Esse movimento aqui, ó, é de alguém acelerando, certo? Esse cara acelerou. Se ele acelerou, agora a velocidade é assim, ó. Certo? A velocidade é assim. Como a gente fez aqui, ó, que ele estava meio retinho e depois fez assim, o certo mesmo seria, tá, ó, vou fazer um zoom do que aconteceu, ó, tava assim e depois subiu, tá, ó, tava reto, ó. O reto a gente já tinha visto que é posição zero, né? Então ele ficou aqui uma fração de segundo na posição zero e depois começou a acelerar. Como tem isso, eu posso dizer que ele partiu da velocidade inicial zero, certo? Ele partiu da velocidade inicial zero. Por quê? Porque ele não estava ganhando posições e começou a ganhar. Isso é partir da posição da velocidade inicial zero. Mas velocidade de uma forma, ó, constante, quer dizer, crescente. Velocidade aumentando, certo? Porque ele ganha posições, certo? Ele ganha posições de forma variada, então é um movimento progressivo, porque as posições são positivas,
certo? Ele ganha posições, ele aumenta de posições, então movimento progressivo acelerado, porque a velocidade aumenta. A aceleração desse movimento seria, ó, deixa eu tirar essa linhazinha vermelha que está aqui, ó, seria uma aceleração positiva, ok? Mas constante. A gente só estuda na cinemática movimento no máximo de aceleração constante. Então gravidade e fica por aí, coisas reais que tem aceleração constante. Se parar para pensar, um carro não tem aceleração constante, ele acelera tri rápido assim a primeira parte do velocímetro, depois ele já muda como acelera na segunda parte com troca de marcha, mas ainda do outro lado e nem vai muito além aí, porque está aumentando muita velocidade, não é para andar nessa velocidade, tá? Beleza? Pessoal, ó, o que seria um freio no movimento variado? Tá? O que seria um freio? Por exemplo, poderia ser assim, o veículo faz isso, ó. Então, ó, ele estava ganhando um monte de posições, ó. Se a gente passa um segundo aqui, ó, a gente bota lá o risquinho e vê, ó o tanto de posição que ele ganha nesse um segundo, ó. Todo esse espaço aqui. E daí quando eu pego um segundo 2 aqui, por exemplo, ó, ele já ganha menos posições para frente do que no segundo 1, ó. No segundo 1 ele andou tudo isso, no segundo 2 ele andou menos. Isso é uma aceleração negativa. Isso seria um freio, tá? Isso seria assim, ó, aceleração negativa, que é igual a freio. Você bota o sinalzinho de menos lá, tá? Beleza? Porém, pessoal, olha só, a velocidade ela está diminuindo, mas é positiva. Seria uma velocidade assim, ó. Essa situação aqui teria uma velocidade assim, ó, certo? Então ele sai de uma velocidade positiva lá do valor, estava a 100 km por hora, não sei, tá? E daí ele começou a diminuir de velocidade até que ele vai cruzar o zero. Quando ele chegar no zero, tá, ó, vou fazer ele até o zero. Eu posso dizer que ele parou, que a velocidade dele terminou, que é nesse momento aqui, ó. Quando essa linha ficou paralela ao eixo. Então, ó, ele foi perdendo velocidade até que ele não tem mais velocidade. E ele vai ficar agora na mesma posição, entendeu? Esse é um gráfico, então, de movimento. É um movimento progressivo, porque as posições são positivas, a velocidade é positiva, só que é um movimento retardado, porque ele tem a velocidade para um lado e a aceleração para o outro. A aceleração já está para trás, ele continua andando para frente. Quando pisa no freio, tem aluno que pisa no freio e parece que vai dar ré, não entendi. Né? Tem aluno que, porque deu freio, ele já diz que o cara andou para trás, já bota uma velocidade negativa. Não, quando tu pisa no freio, o carro continua se deslocando para frente, porém perdendo velocidade. Então, ó, continua deslocando para frente a cada segundo menos. Porém, a velocidade continua positiva, se dirigindo ao zero, o que indica uma aceleração negativa. Tranquilo aí, entendeu? Tá. Aqui, ó, pessoal, vou fazer uma situação que eu já lembro de ter visto numa questão. Ela era tipo assim, ó. Vamos dizer que a gente tenha esse movimento aqui, ó. Exatamente uma parábola, tá? O que acontece aqui, ó, pessoal? A velocidade está grande aqui, certo? Só que em direção ao repouso, a posição zero, tá? Mas ó, aqui ele meio que entra em repouso, ó, ele anda um pouquinho na horizontal, isso seria repouso. Então ele freou, ficou em repouso, depois acelerou de novo, ó. Um gráfico de aceleração que a gente viu, certo? Então isso aqui também é um tipo de gráfico de freio, ó. Aqui aconteceu um freio, tá? Aconteceu um freio e daí ele acelerou de novo. O que poderia indicar isso aqui? Por exemplo, se eu pensar que o zero é aqui em cima e eu fizer um arremesso vertical para cima, ó, essa situação. Então ele sai da minha mão com velocidade diferente de zero, sai com uma baita velocidade, certo? Não está na posição zero porque eu não usei o referencial zero à minha mão, usei o referencial zero aqui em cima. Se eu fizer o inverso, beleza, saiu do zero e voltou para o zero. Pode ser também, se tu achar melhor, joguei e saiu do zero. Faz ao contrário isso aqui, ok? Joguei para cima, certo? E daí peguei de volta, tá? Vamos trocar de referencial para ver se tu enxerga melhor. Isso aqui me pareceu mais lógico agora, isso aqui. Então vamos pensar assim, ó. Sai da minha mão e volta para minha mão. Eu vou dizer que saiu do zero e voltou para o zero. Então, ó, saiu com uma velocidade grande, ó. Se passar um segundo aqui, ó, o tanto que se deslocou. Daí no segundo 2 já desloca menos, por aí vai. Daí ele anda um pouquinho na horizontal, que a gente anda o gráfico, né?
porque o objeto não anda, ele fica parado lá em cima e desce acelerado de novo, ok? Essa situação, se eu quisesse colocá-la aqui, tem gente que quer colocar assim, ó. Já vi aluno marcando essa alternativa do tipo isso, ó. Isso aqui, pessoal, seria o que, ó? A velocidade saiu grande da minha mão, foi até o zero e depois ela volta. Só que assim, se andou no sentido contrário, pensa, um objeto que sobe e desce, ora está no sentido positivo, ora está retornando, o que seria sentido negativo, ok? Então eu não posso fazer assim, porque se eu fizer isso aqui, ó, ela tá, ok, vai parar, depois ela vai acelerar, ainda no sentido positivo. Então o objeto subiria na minha mão, chegaria aqui, ele subiria de novo, e ficaria essa minha relação, o que não é o que acontece. Então se eu quisesse retratar um movimento de subir e descer, eu teria que retratar assim, ó, certo? Ou seja, o objeto sobe, para, que a velocidade é zero, depois ele acelera, atingindo o mesmo valor daqui, ele atinge, não inclinou, tá pessoal? Eu inclinei porque é Parkinson, né? O cara treina e não precisava, mas atingindo o mesmo valor aqui, porém no sentido contrário. Olha que legal. O que é interessante também de falar, pessoal? Estou fazendo aqui vários gráficos, tal, pá, não sei o que e tal. O que acontece, pessoal? Olha só, nunca daqui para cá, porque isso daria ideia de tempo negativo, que a gente nunca vai trabalhar. Tempo negativo não, tá? Nesse caso aqui, pessoal, a aceleração fica muito louca. Sabe por que fica muito louca? Porque ela é constante. Se eu estou falando de uma queda livre, né? Se eu estou falando de uma queda livre, ela é constante o 10, tá? E não vai mudar. Se eu estou falando de queda livre, não, de um lançamento vertical. Quando estava jogando para cima, ela era 10. Quando estava para baixo, era 10 também. Só que aí que tá, ó, para a gente retratar bem legal, quando ele estava subindo, a aceleração agia como freio. A gente pode fazer assim. Claro, depende da questão, como ela te perguntar, certo? Se tu pensar no todo, a aceleração não mudou. Mas como a gente faz essa referência de mudança de sentido da velocidade, seria interessante a gente pensar assim. Quando subiu, ó, vamos dizer que aqui é o instante 3 segundos, tá? Então, ó, aqui vai estar o instante 3 segundos. Enquanto subia, a gravidade agia contrário a ela, menos 10 metros por segundo ao quadrado. Depois, quando passou a descer, a gravidade agora agiu a favor do movimento, 10 metros por segundo ao quadrado. Também pode, eu posso colocar, e isso a gente vai ver, né, nas aulas, aí tem visto, que eu posso colocar a referência na velocidade ou na gravidade. A gravidade ela é sempre para baixo, mas como a velocidade é contrária a ela, eu posso dizer que a gravidade agiu como freio, né, que pode ser a situação desse problema aqui, beleza? Aqui a gente tem, ó, nessa parte aqui, o movimento é progressivo, porque a velocidade está positiva acima do eixo, e retardado, que está freando. Aqui ele é retrógrado, porque a velocidade está negativa, e é acelerado, porque está aumentando a velocidade negativa. Ficou claro aí para você, mais ou menos? Então aí tá, né, pessoal, algumas situações aí de pornográfico, olha que legal, né? Algumas situações da análise aí dos gráficos no movimento, na cinemática, aí, movimento uniforme, movimento variável. Espero ter te ajudado. Vou resolver agora uma questãozinha com vocês. Se liga aí na questãozinha, tá? Eu já volto aí. Falou. Pessoal, então acompanha comigo, ó. Enem 2012, tá? Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre as estações. Para isso, adotou-se, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento. Entre duas estações, a locomotiva parte do repouso com aceleração constante por 1/3 do tempo do percurso, mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante até o final do trecho, até parar. Cara, se tu já andou de metrô, é isso que acontece, né, irmão? Sempre, né, irmão? O cara acelera um pouquinho, que é aquele momento que tu tá assim, daí por inércia, teu corpo quer ficar parado, e o trem acelera e tu faz assim, né? E daí depois o trem vai andando em movimento uniforme, tu caminha, o cara vem de balinha, o cara caminha, faz tudo que quer ali dentro, né? De boa, fica sem segurar, fica de boa, assim, né, e tal. Às vezes na curva dá um estressinho, mas as curvas também são bem pensadas para ninguém
sai voando, tá tudo certo. Tá, daí vai frear, segura de novo e pro outro ladinho aqui já era, parou. É isso aí. Agora, onde isso está representado? Tá, você viu aqui a questão, né? Eu vou só mostrar assim, mais ou menos o que a gente tem ali. Só na letra A, gráfico, todos são de posição por tempo. É muito importante ver isso nos eixos, ok? Gráfico de posição por tempo. Então, olha só. Esse cara aqui faz isso. Isso é o quê? Uma aceleração, ó. Cada segundo que passa, ele está andando mais do que no segundo anterior. Legal, acelerou. E daí ele chega aqui e bate em alguma coisa, mano. Isso aqui não é legal, essa questão aqui, quem marcou tá louco. Isso aqui é triste. Olha, ele tava andando rapidão e bateu, cara, bateu. As pessoas aqui, né, se deram mal, se machucaram, é triste. E daí depois de bater, o cara ainda vai lá e acelera, mano. Pra trás, dá uma freada, assim, sei lá, desculpa, freada. Ele dá uma arrancada para trás, entendeu? Ele anda para trás, ele volta a posição, então ele anda para trás, e cada segundo ele anda mais, ele dá uma aceleradona para trás, assim. Pô, que legal, né, mano? Ele bateu, mano. Pelo menos não deve ter sido muito forte, porque ele conseguiu acelerar para trás de novo, deve estar funcionando aí no trem. Ou puxou pelo outro lado também, sei lá, né? Beleza. Aqui, pessoal, ó, ele acelera legal, bonito, acelera, começa a andar constante, ó, ficou uma reta. Não é mais uma curva, então é uma reta constantezinha, assim, acelerou, pegou uma velocidade constante e bate, não. Ele bateu de novo, cara, olha ali, ó, ficou horizontal, quer dizer que ele ficou um tempo na mesma posição, colidiu, porque não teve uma desaceleração da velocidade constante, pá, pro zero. Nossa, cara, que loucura, é triste também. E depois de bater, ele ainda anda mais um pouco pra frente, acelerando de novo. Nada a ver, né, irmão? Olha esse aqui, acelerou, andou constante, freou, bonitinho, parou. Ah, legal, né? Show de bola. Acelerou, bateu, todo mundo morreu, depois ele acelera de novo, né? Na verdade aqui ele sai rapidão do nada, né? Sai rapidão e já freia. O que adianta, né, irmão? Matou todo mundo aqui. E esse, ó, constante, parado, constante. Bateu aqui também, cara. Então todos os trem bateram aí, irmão. Só aquele ali deu certo, né, irmão? Beleza? Entendeu aí mais ou menos? Tamo junto, valeu. Segue aí, compartilha, vai dando dica, fala no comentário, procura na escola, manda um WhatsApp, vou te ajudar, valeu? Até mais, obrigadão.